A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência. O que é muito comum aqui no consultório são familiares que trazem os seus parentes para a consulta e acabam me perguntando como fazer para prevenir essa doença. Será que existe uma forma de prevenção? De fato existe. A Organização Mundial de Saúde, anualmente, ela publica uma cartilha onde ela enumera quais são todas as medidas que podem ser tomadas para uma prevenção da doença de Alzheimer. Essa cartilha é de domínio público. Eu vou colocar o link aqui embaixo do vídeo para quem quiser ler na íntegra. É um documento de mais de 150 páginas em que são enumeradas todas as evidências científicas por trás da prevenção da doença de Alzheimer. Para fins desse vídeo, eu também usei algumas publicações atuais. Eu puxei esse artigo do Lancet, que é a revista de maior impacto na área da neurologia, que também faz uma revisão agora de 2020 sobre quais são as formas de prevenção da doença de Alzheimer. Nem todos os fatores que levam à demência são preveníveis. Por exemplo, a genética você não pode mudar, a sua idade você não pode deter o envelhecimento. Mas existe uma série de formas, uma série de medidas que você pode tomar para reduzir a sua chance de demência. Então, vamos falar do primeiro fator de proteção. A primeira recomendação para reduzir o risco de doença de Alzheimer é melhore o seu condicionamento físico. Muita gente se surpreende com essa recomendação e imagina que a atividade física é benéfica para o coração, para os ossos, mas que não há nenhuma influência positiva sobre o cérebro, ou essa influência ela é pouco relevante. Na verdade, é o contrário disso. O condicionamento físico é sabidamente causador de melhora do fluxo sanguíneo cerebral. Ele ajuda a reduzir os processos inflamatórios que podem estar acontecendo no cérebro, como é comum em muitas demências, inclusive na doença de Alzheimer. E a atividade física, ela promove o surgimento de novos vasos sanguíneos, ela promove a liberação de alguns fatores de transmissão, como o BDNF e o IGF-1, que promovem o surgimento de novas sinapses e até de novas células nervosas. É o que a gente chama de neuronogênese. Então, a atividade física ela tem um benefício coletivo importante no corpo como um todo, reduz o risco de um evento vascular, como um infarto ou AVC, reduz a imobilidade futura, reduz o risco de osteoporose, derruba a chance da pessoa ter o diabetes. E, de fato, é tão benéfico o exercício para o corpo e para o cérebro que a indústria farmacêutica vem tentando mimetizar esses efeitos na forma de uma pílula. Mas a gente não tem nada próximo disso ainda. A gente não tem nada que consiga mimetizar ou copiar os efeitos da atividade física sobre o cérebro. E essa é talvez uma das maiores recomendações que a gente faz, é manter o corpo ativo. E as pessoas perguntam então, sim, eu devo me exercitar, mas o quanto de exercício que eu devo fazer? Então, essa resposta está na cartilha da OMS e nas publicações sobre prevenção. E o recomendado é que a pessoa faça no mínimo de 150 minutos de atividade física por semana. O ideal é que você fracione essa atividade física, esse tempo, ao longo da semana. Então, o ideal seria você fazer 30 minutos 5 vezes por semana. E, obviamente, que se você quiser aumentar essa quantidade, o benefício é exponencial. 150 minutos é o valor, é o tempo mínimo a partir do qual você começa a ter algum tipo de diferença estatística. Mas se você quiser praticar atividade física por mais tempo, por 200 minutos, 300 minutos, o benefício vai ser maior ainda. Além dos 150 minutos de atividade, também é recomendado algum tipo de exercício de fortalecimento, especialmente para aquela musculatura chamada musculatura que trabalha contra a gravidade, como o quadríceps, e o núcleo do corpo, que é o abdômen, as costas, porque isso ajuda a manter a mobilidade da pessoa na terceira idade. Eu não costumo apontar uma atividade física específica, como hidroginástica ou pilates. Eu deixo muito a critério da pessoa escolher qual é a atividade física que ela prefere. Então tem gente que prefere correr, outras pessoas andam, outras pedalam, nadam. Tem gente que dança, que faz pilates,
que faz yoga, que faz artes marciais, esportes. Então o importante é mexer o corpo, né? Então a atividade física ela tem que ser uma coisa que você coloca na sua rotina e não é uma coisa que você só vai adotar numa fase avançada na vida quando você quer prevenir o Alzheimer. O que a gente sabe é que uma vida de bom condicionamento físico reduz o seu risco de demência na terceira idade e também aumenta a sua chance de você ser um idoso com uma boa capacidade funcional, de resolver suas coisas, de ter uma mobilidade boa. Então, a atividade física é a primeira recomendação na prevenção da doença de Alzheimer. A segunda recomendação para a prevenção da doença de Alzheimer é a estimulação cognitiva. É fato conhecido que pessoas que tiveram uma vida de estímulos intelectuais, pessoas que tenham alta escolaridade, essas estão mais protegidas contra a demência. O que acontece é que se a pessoa ao longo da vida for submetida a estímulos intelectuais regulares, ela constrói uma rede de neurônios e de sinapses que lhe confere proteção contra dano no cérebro. Então a gente chama isso de resiliência. E essa rede de proteção, essa rede robusta que resiste à demência, a gente chama de reserva cognitiva. Então indivíduos que tiveram uma vida de estímulo, que sempre leram, que conheceram coisas novas, que se submeteram a estímulos diferentes, esses indivíduos eles constroem essa rede de proteção no cérebro. Na terceira idade é possível você fazer uma proteção desse tipo, ou criar uma rede de proteção, simplesmente estimulando o idoso a conhecer coisas novas, fazer coisas diferentes, ler coisas distintas. Algumas pessoas recomendam atividades lúdicas, como por exemplo palavras cruzadas ou sudoku. Na verdade não existe uma única maneira de você fazer esse estímulo. Quando você estimula o idoso dessa forma, há controvérsias sobre isso, mas é possível reduzir a chance de um transtorno cognitivo leve, por exemplo, evoluir para uma demência de Alzheimer. Então, a estimulação cognitiva seria a segunda forma de você reduzir a chance da doença de Alzheimer. Terceira forma de prevenção de doença de Alzheimer: uma dieta adequada. Existe um tipo de dieta que já é conhecida por neurologistas, cardiologistas e por diversos médicos de outras áreas, que é sabidamente protetora contra vários tipos de doenças, que é a dieta do Mediterrâneo. O nome dieta do Mediterrâneo vem do fato de que foi nas populações litorâneas do Mediterrâneo que se observou os primeiros benefícios desse tipo de alimentação e desse estilo de vida. Então, as pessoas que vivem ali à beira do mar, elas costumavam se alimentar mais de peixes e carnes brancas, consumiam frutas e legumes, não ingeriam alimentos processados e consumiam um pouco de açúcar ou carboidratos refinados, como por exemplo pães ou massas. Então, o que se observou é que essas pessoas tinham a menor chance de desenvolver demência. E isso acontece porque essa dieta ela tem um poder anti-inflamatório potente e ela tem um teor alto de ácidos graxos do tipo poliinsaturados que melhoram o perfil lipídico das pessoas que a consomem. Na neurologia especificamente, a dieta do Mediterrâneo foi adaptada e uniram a dieta do Mediterrâneo com outra dieta específica que é recomendada pelos cardiologistas, que é chamada dieta DASH, que é uma dieta usada para controlar hipertensão. A união da dieta do Mediterrâneo com a dieta DASH deu origem a um tipo de dieta chamada de dieta MIND, que pode ser traduzido como intervenção do Mediterrâneo para a redução de doença neurodegenerativa. E essa dieta MIND, ela tem diversos artigos publicados a respeito, mostrando que o consumo desse tipo de alimento reduz a incidência de demência. Também reduz a incidência de AVC, de infarto do miocárdio. A gente sabe hoje que o que a gente come tem muito efeito sobre
o estado inflamatório do nosso corpo e da nossa saúde de maneira geral. O que a ciência mostra cada vez mais é que esse padrão alimentar, aliado a todas as outras prevenções que eu estou enumerando nesse vídeo, quando combinadas, reduzem drasticamente as chances de uma doença, a doença de Alzheimer. Então, uma boa dieta, uma dieta adequada, seria a terceira recomendação para a prevenção da doença de Alzheimer. Quarta recomendação para a prevenção da doença de Alzheimer: melhore a qualidade do seu sono. Hoje a neurologia sabe que é durante o sono em que acontecem alguns dos processos fundamentais para o bom funcionamento do cérebro. Então é durante o sono que a gente sedimenta as memórias, organiza as informações, e é durante o sono em que parece haver um processo de reparo no cérebro e de limpeza, digamos assim, do tecido cerebral. Tudo indica que é durante a fase profunda do sono em que o líquor, que é o líquido que permeia todo o tecido nervoso, penetra mais profundamente no tecido nervoso e como se lavasse o cérebro de impurezas e de proteínas anormais que podem se acumular ao longo do dia. Então, uma pessoa que dorme poucas horas por dia ou que dorme mal, ela não tem esses processos naturais acontecendo de forma adequada e não tem esse reparo, essa limpeza, digamos assim, do tecido cerebral acontecendo de forma adequada. Muitas pessoas dormem mal ou dormem pouco por motivos de escolha pessoal. A gente hoje vive numa sociedade privada de sono por conta dos estímulos que a gente tem ao longo do dia e das distrações, e acabamos deixando o sono como sendo uma coisa menos importante para a nossa rotina. Quando, na verdade, o que a gente devia almejar como adultos é dormir algo em torno de 7 a 9 horas de sono por noite. Uma causa comum de sono de má qualidade é a apneia do sono. Então, o indivíduo que ronca, na verdade, ele está respirando muito mal. E muitas vezes o indivíduo que respira mal durante a noite, ele acorda várias vezes ao longo da noite por conta de uma má respiração. Então, toda vez que você ouve uma pessoa roncando e de repente ela engasga e para de roncar por algum tempo, aquilo ali foi um micro despertar. Então ela acordou. E você, quando faz um exame de estudo de sono, você às vezes detecta que a pessoa acorda 30, 40, 50 vezes por hora. Esses indivíduos, eles não conseguem atingir fases profundas do sono. E eles vivem cansados, dormem durante o dia com facilidade e têm um desempenho cognitivo aquém do seu potencial por causa disso. Então, a apneia do sono ela é um fator de risco para a doença de Alzheimer e também é fator de risco para uma série de outras doenças. E a gente deve almejar uma boa qualidade de sono. Se você quiser saber mais sobre qualidade do sono, eu recomendo buscar o termo higiene do sono no Google e você vai encontrar uma série de recomendações como melhorar a sua qualidade da sua noite. E caso você tenha ronco ou tenha um familiar que esteja roncando, seria bom dar uma olhada para ver se ele não tem uma apneia, porque isso de fato pode ser um fator de risco para a doença de Alzheimer. Então, melhorar a qualidade do seu sono seria a quarta recomendação para a prevenção da doença de Alzheimer. Quinta recomendação para a prevenção da doença de Alzheimer: proteja os seus sentidos. Então, é um fato conhecido que pessoas que enxergam mal ou que escutam mal, elas estão mais propensas a desenvolver demência. Então isso acontece porque a pessoa que está enxergando muito mal ou está escutando muito mal, ela fica mais desligada ou alienada das rotinas. Ela não consegue acompanhar o que está acontecendo simplesmente porque ela não está vendo direito ou não está escutando direito o que está acontecendo. E essas pessoas lentamente vão se afastando, se desligando do dia a dia, das atividades de vida diária. E isso é um fator de risco para a demência e também para a depressão. Então, proteger os sentidos é um fator de proteção. E se você suspeita que se os seus familiares um familiar seu está ficando com dificuldade de enxergar
ou de escutar, você pode procurar um oftalmologista e um otorrino para fazer uma avaliação da visão e da audição. Então, proteger os sentidos é um fator de proteção também contra a doença de Alzheimer. Sexta recomendação para a prevenção da doença de Alzheimer: proteja a sua saúde e abandone maus hábitos. Se você olhar a cartilha da OMS, você vai ver um capítulo inteiro dedicado ao tabagismo e ao risco de demência. Nunca vi isso escrito na caixa de cigarro, mas o tabagismo, o fumar, representa um grande risco de desenvolvimento de demência, além das coisas já conhecidas, como o infarto do miocárdio e o AVC. O mesmo pode ser dito sobre o consumo de álcool exagerado. O consumo de álcool na meia-idade, em proporções acima do recomendado, representa um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento de demência. O próprio álcool ele pode levar a uma demência específica quando consumido em proporções exageradas. Então, não é proibido consumir bebida alcoólica, mas existe um limite a partir do qual você começa a ver danos para o corpo. Outra recomendação é manter um segmento regular com o médico clínico ou geriatra para acompanhar a sua saúde. Então, a saúde do seu cérebro depende da saúde do seu corpo. Então, um corpo sadio mantém um cérebro sadio também. Então, proteger a sua saúde e abandonar maus hábitos seria a sexta recomendação para a prevenção da doença de Alzheimer. Sétima e última recomendação para a prevenção de Alzheimer: enriqueça a sua vida social e não perca contato com familiares e amigos. Então, é fato conhecido que pessoas que têm uma rede social robusta, que têm contato com amigos, que têm contato com família, que mantêm bom relacionamento com os seus parentes, essas pessoas são menos propensas a adoecerem. Adoecerem de qualquer coisa, na verdade. Tem menor chance de ter câncer, de ter infarto, de ter AVC e também de ter a doença de Alzheimer. Então, uma pessoa que tem um suporte de uma família, ela está menos propensa a adoecer, e isso inclui também a demência, né? Então, é importante a gente tentar manter essas pessoas na terceira idade incluídas na rotina da família, criar um ambiente de diversidade de estímulos, incentivar a participação dessas pessoas na criação dos netos, na vida dos filhos, de modo que isso também confira proteção a elas contra o desenvolvimento de demência. Então, estimular a vida social e manter laços familiares seria a sétima e última recomendação para a prevenção da doença de Alzheimer. Bem, essas são as recomendações que eu queria trazer. Todas as informações são de domínio público. Os artigos e as publicações a respeito geralmente têm acesso aberto para quem quiser ler a respeito. E eu espero que tenha sido útil. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, você pode usar o campo dos comentários para entrar em contato e a gente pode eventualmente criar conteúdo desenvolvendo cada uma dessas recomendações ou tratar de assuntos diferentes. Muito obrigado pela audiência.